aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu não sei nem por onde começar a explicar as últimas confusões. E confusões estas que estão vindo de fora do Brasil. Ontem, a CCJ lá dos Estados Unidos, né, a comissão deles, aprovou lá o projeto de lei que tenta garantir que pessoas que atuem contra a liberdade de expressão, contra americanos, possam entrar no país deles. Obviamente, vocês já devem imaginar os desdobramentos disso por parte da imprensa, governo, postagens, inclusive aí, né, citando o Brasil nominalmente, citando pessoas do Brasil nominalmente, confusão boa. Aí depois, um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos fala do Brasil, fala de soberania nacional, das empresas que estão sendo atacadas. Aí começa, né, e aí, o Itamaraty responde ou não responde? Respondeu, confusão, análises, o embaixador aí que já representou o Brasil em Londres, também Washington, falando aí que vai dar ruim, tá engraçado, A gente vai comentar sobre tudo isso e muito mais, mostrar algumas coisinhas aí que a turma da Globo também andou falando. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda tem ainda mais confusão, porque ontem saiu mais uma pesquisa. Lula tá derretendo no Brasil todo e até no Nordeste. A reprovação de Lula já é maior que a aprovação na Bahia e em Pernambuco. Sim, tá chegando o dia. Está chegando o dia da libertação. Aí a turma da Globo bota na mão na cabeça, falei agora o que vai fazer? Essa reforma ministerial é para inglês ver, não vai mudar porcaria nenhuma. Lula está descolado das ruas. A esquerda tá batendo na cabeça, vou estar apoiando da esquerda também. Vamos falar sobre isso e muito mais. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar hoje. Vamos correr, que é para ter de comentar sobre tudo. E eu já quero começar aqui trazendo uma polêmica. E eu não tenho uma resposta para essa polêmica, vou deixar aí, espero que alguém tenha. Mas isso aqui me surpreendeu demais. Comissão da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto para barrar o ministro no país. A turma da Globo fala assim, ó, é para barrar o ministro. A turma tá demais. Parece até que o projeto foi feito para ele, né? Segundo a turma aí da imprensa. Mas, gente, o que chamou a atenção foi o seguinte. A comissão, ela é majoritariamente formada por republicanos. Então todo mundo já esperava que o projeto fosse andar. Só que essa votação contou com o voto de um democrata. Eu tinha visto essa informação num vídeo da Globo News ao longo do dia de ontem. Entrou por um vídeo, saiu pelo outro, mas eu gravei essa informação. Aí eu tava passando pelo Twitter e aí eu vi um trecho da discussão do projeto. E nesse trecho apareceu um cara que eu conhecia. Eu falei, oxe, é que esse cara tá aí? E o cara aparentemente tava concordando. Eu falei, não, tenho que ver quem foi o democrata que votou a favor. Jamie Raskin. E aqui buou minha cabeça. Deu tela azul. Eu não tenho resposta pra isso. E por quê? O Jamie Raskin é o parlamentar americano que tava lá basicamente chefiando a CPI do Capitólio deles. É o cara que os petistas e os zongueiros brasileiros foram lá bater um papo. Bateu um papo com a Miriam Leitão, até falou lá que podia ajudar, dar uns materiais aí, mostrando a participação de Eduardo Bolsonaro nas confusões nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, o pai dele já era conhecido pelos seus vínculos e laços com os Soros. Aí eu vi o James aqui votando a favor, rapaz, não tô entendendo mais nada. Por um momento eu fiquei pensando, né, será que o Raskin tá votando a favor pra mostrar, olha, eu não tenho nada contra um projeto desse, eu sou um cara independentão, né, sei lá, tentando lavar as mãos e fingir que ele não tem nenhuma relação com a turma globalista e a turma que censura todo mundo. Não sei como é que tá o debate, não sei se a turma tá na mira e tá com o Raskin na mira. Eu sei que vê o Raskin, um cara que gosta de uma censura, gosta de uma perseguição, votar a favor. Eu falei, rapaz, os tempos estão mudados, viu? O Novo Testamento realmente tá me pegando de jeito. Mas vamos continuar. Nosso flautista de Genebra vai além. E ele diz que os republicanos deixam claro que a lei foi inspirada no homem lá, no ministro. Os parlamentares republicanos, aliados à extrema-direita brasileira, deixaram claro que o projeto de lei aprovado nos Estados Unidos nesta quarta teve o ministro do Supremo como inspiração. Quem diz? Nosso flautista de Genebra, o Jamil Chad. Aí vamos dar uma olhada. Não na repercussão, nas explicações da imprensa brasileira, porque isso aí a gente meio que já acompanhou nos últimos dias. Vamos ver a postagem do perfil oficial da CCJ deles, né? Selo cinza, lá no Twitter, House Judiciary. Aí tá ali. Esta manhã, o comitê aprovou a lei sem censura em nossas costas.
para impedir que autoridades estrangeiras que violem os direitos dos americanos garantidos pela primeira emenda pisem em solo americano. Aqui está o porquê. Vamos seguir o fio. Aquele era o primeiro tweet. Esse é o segundo tweet da thread. Em abril de 2024, o comitê descobriu como o juiz do Supremo, aquele mesmo, ordenou que diversas empresas americanas, incluindo o X, o Twitter, suspendessem ou removessem mais de 150 contas de mídia social, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos, ou enfrentariam multas pesadas. Então, quando o Jamil Chat fala, ó, os republicanos deixam claro, realmente eles deixaram claro, né? Fizeram até questão de escrever nominalmente. Aí depois continua. Quando Elon Musk, um cidadão americano, e o Twitter se recusaram a obedecer, o juiz ameaçou o representante legal do Twitter no Brasil, estão no Brasil nominalmente, com prisão, congelou contas bancárias brasileiras da SpaceX, outra empresa de propriedade de Musk, e ordenou a agência de telecomunicação do Brasil bloqueasse, né, o acesso do Twitter do Brasil, até que Elon Musk pagasse 5 milhões de dólares em multas e concordasse em obedecer. Na semana passada, o juiz, mais uma vez, o mesmo juiz, ordenou que a Rumble, uma popular plataforma de compartilhamento de vídeos com sede na Flórida, fosse suspensa no Brasil, depois que ela também se recusou a cumprir a ordem do ministro de censurar um residente e jornalista dos Estados Unidos. Se um juiz brasileiro pode ordenar que empresas americanas censurem a fala de residentes nos Estados Unidos, a liberdade de expressão americana está em risco. Mas a ameaça estrangeira ao discurso americano não vem apenas do Brasil. A União Europeia tentou censurar o discurso americano. Aí eles falam de quem? O Thierry Breton, que brigou com Elon Musk. E falou do Trump, né? Porque foi lá no contexto que Elon Musk ia entrevistar o Trump, lá no Twitter, no Spaces. Em agosto de 2024, Thierry Breton, o então principal funcionário da União Europeia, responsável por aplicar a lei de censura da União Europeia, né, que é a DSA, ameaçou Elon Musk, um cidadão americano, e o Twitter, com represálias regulatórias sob a lei da União Europeia se Musk não censurasse suficientemente sua próxima entrevista com Trump, né? Era candidato. A gente comentou isso na época. Breton admitiu publicamente o que já era suspeitado há muito tempo. A DSA da Europa pode ser usada como, né, uma ferramenta para censurar a fala americana nos Estados Unidos. Aí tá ali, né? A lei, a DSA, enfim, pode forçar as mídias sociais, os gigantes de mídia social, a adotar novas regras e práticas para lidar com questão de acusações que eles hospedam, né? E através dos algoritmos e tudo mais, popularizam, tem a ver questão de conteúdo corrosivo, enfim. Se a medida fosse né, de sucesso, né? Se a medida tiver sucesso, a esperança dos especialistas, né, é que os seus efeitos possam se estender para além da Europa, mudando as práticas das companhias nos Estados Unidos e em todos os lugares. Estes exemplos ilustram porque o comitê aprovou a lei que tornaria os funcionários estrangeiros que violassem os direitos dos americanos à primeira emenda inadmissíveis e passíveis de deportação dos Estados Unidos. Esta é uma questão de soberania americana. O discurso online é excepcionalmente suscetível à pressão da censura estrangeira. É por isso que o comitê precisava agir. Aí, após que passou lá no comitê deles, né, na espécie de CCJ, a Mônica Bergamo nos conta que o ministro, ele não tem planos de viajar aos Estados Unidos. Não tem hábito nem planos. Ele não costuma ir. Então, tanto faz. Né? Ele gosta de viajar para a Europa. Então, tá de boa. Tá de boa. Nem queria ir mesmo. Né? É isso aí mesmo. Vida que segue. Matéria que saiu ontem. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que está acontecendo após a publicação daquela matéria, né? Imagina a quantidade de comentários e o tipo de comentário que está circulando na rede social, né? Mas eu não vou entrar nessa treta. Aqui a gente só dá notícia. Aí volta o Jamil.
Comitê dos Estados Unidos passa a lei contra o ministro. Os caras realmente estão falando que é contra o cara. E Casa Branca faz alerta ao Brasil. É o que eu falei lá na introdução, né? Além dessa lei que começa a avançar, teve um comentário. Mais um que veio de um departamento do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? O Departamento de Estado. Mas enfim. Um comitê do Congresso americano aprovou nesta quarta um projeto de lei que cria sanções contra o ministro. Rapaz, os caras estão assim... Olha quem tá politizando, né? Veja que a postagem lá do comitê oficial, eles estão falando, poxa, isso aqui vale para todo mundo, cara. A gente tá fazendo isso daqui, olha o exemplo, olha o que o Thierry Breton fez. Veja que os Estados Unidos, tá assim, estamos preocupados com nossa soberania digital. Quem é que tá politizando a situação? Quem tá politizando a situação é a imprensa brasileira. São os brasileiros que estão politizando uma decisão técnica. Não estou falando isso à toa, vocês já vão entender. Instantes depois desse projeto avançar, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano foi às redes sociais para mandar um alerta ao Brasil. Respeito pela soberania, uma via de duas mãos, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, afirmou a diplomacia americana no Twitter. A gente já olha a postagem na íntegra. Quem noticiou sobre isso também foi o Estadão, também foi notícia na Folha, foi notícia em todos os jornais. Governo Trump critica Brasil e diz que bloquear informações e multar empresas é antidemocrático. Esta é a primeira vez que o governo Trump faz menção ao assunto. Apesar de não citar diretamente o ministro, o texto faz referência à decisão do magistrado sobre a Rumble. Aí o Estadão coloca aqui, né, o tweet em questão. Foi feito lá pelo hemisfério ocidental, lá no Departamento de Estado. E aí a embaixada dos Estados Unidos do Brasil retuita com um texto em português, né, eles traduziram. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Você vê que eles citam o Brasil nominalmente, nem outro país, falando do Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. A coisa está escalando. Isso é inegável, a coisa está escalando. Como é que tu acha que foi a repercussão disso daqui, né? Itamaraty avalia responder postagem do governo americano sobre o Brasil. Depois disso daí, citar o Brasil nominalmente, eu falei, e agora? E agora? Já tinham saído notícias previamente na imprensa, né? A turma falando, o Itamaraty está sendo pressionado, a começar a entrar em campo, diante das situações. Aí agora que teve uma nota, né, oficialmente do governo, aí... Só que foi uma postagem, assim, meio genérica, né? Soberania, via de mão dupla, Brasil, presta atenção, Brasil, né? Tomatino na vida. Aí o Itamaraty, né? E aí? Vamos responder ou não? Meio-dia e 24, o Poder 360 traria uma matéria que ia fazer muito sentido ao final da noite, após revelações do Caio Junqueira e de uns debates que ocorreram na CNN. Então, a gente vai ver aqui e a gente vai ter que memorizar, que vai fazer sentido lá na frente. Itamaraty vê poucas opções sob o pedido do Supremo contra o Elon Musk. Enfim, né? O ministro Supremo pressionam o Ministério das Relações Exteriores a intervir nos Estados Unidos contra ações recentes do Elon Musk, né, que é aliado do Trump. A leitura do Itamaraty, diante do pedido do Supremo, é que há pouco o que ser feito no momento de tensão das relações. O Ministério, segundo fontes ouvidas pelo Poder 360, entende que o Judiciário tem seus próprios meios para fazer contato com o poder equivalente nos Estados Unidos. A área técnica do Itamaraty teme que Celso Amorim, assessor especial da presidência para assuntos internacionais e crítico da atual relação do Brasil com os Estados Unidos, solicite um protesto formal. É Amorim, não Mauro Vieira, ministro de fato, quem determina o rumo da diplomacia brasileira. Rapaz, tomara que o Celso Amorim não entre em campo. A turma lá, eles já estavam prevendo o que ia acontecer.
Grava isso. O Itamaraty, né, eles queriam, então vai ter. Pronto. 6 horas depois, a matéria aqui é de meio-dia e 24, né? 6h19 da noite. 6 horas depois, o Itamaraty publica a sua nota de número 99. Falaram do caso formalmente. Manifestação do governo norte-americano sobre decisões da justiça brasileira. O governo recebe, com surpresa, a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplando na Constituição de 88. Gente, essa postagem aqui, se você parar pra dar uma olhada, ela tá bem genericazona, né? Tá falando de alguma coisa específica? Pô, cara, ó, soberania, mão dupla, incluindo o Brasil, o cara bloquear informações, isso é incompatível com os valores democráticos. Esse caminho não é bom. Não tá pegando nada assim muito específico. A do Itamaraty já vai além. Já tá falando dos inquéritos aí que tá rolando nesse processo judicial, isso, aquilo, outro. Cumprimento de decisão do Supremo. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação territorial nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Eu acho que o Itamaraty subiu demais o tom, viu? O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições de 22 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que o Itamaraty foi muito além. Vai dar confusão, né? E essa opinião não é só minha. Brasil politizou embate com os Estados Unidos sobre multa a empresas, diz ex-embaixador. Rubens Barbosa sugere que a nota do Itamaraty, criticando a manifestação dos Estados Unidos sobre decisões judiciais, não parece ter sido redigida pelo Ministério. O tom é muito fora do tom. Não é um tom diplomático, é um tom belicoso. Estados Unidos escolhe acossar o Brasil na batalha ideológica. Após a queda do Twitter e Rumble, o presidente americano Donald Trump escolheu o Brasil como novo alvo no campo das ideologias políticas. Mas vamos ouvir o senhor Rubens Barbosa. Lá estava ele, na CNN, cheio de gente bonita, Caio Junqueira, Vac, Lourival, Thais Herédia, o carequinha ali com ele, eu não sei quem não. Vamos cá. Vamos ver o comentário de uma pessoa que, pô, trabalhou dentro da máquina, né? Esses anos todos. Peraí que tá... O Telegram tá horrível no canal. Tá travando sempre, mas agora vai. Caio, de onde... Ops, esse aqui. Rubens Barbosa. Qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil-Estados Unidos? Olha, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o conceito, o contexto geral do que está acontecendo. Está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do
Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você lê as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade, falando inclusive o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente. Porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty, vocês devem ter informação de vários grupos aí, porque o Itamaraty jamais escreveria essa nota. O Itamaraty jamais escreveria essa nota. Quem foi então? As pressões de diversos grupos. Aí veio o Caio Junqueira para trazer mais informações. De onde que surge uma nota tão belicosa e que tem tudo para colocar mais lenha na fogueira de uma coisa que só tá começando? Pelo menos é o que a turma tá falando, né? Nós só estamos aqui para observar. Ai. Partiu a ideia dessa nota específica do Itamaraty. Bom, do que eu conversei e apurei, é uma nota a 4 mãos, vamos dizer assim. Chanceler Mauro Vieira com o Celso Amorim. Começou a ser redigida no Itamaraty, foi para o Palácio do Planalto para a assessoria internacional da presidência, voltou para o Itamaraty e depois ela acabou sendo chancelada pelo presidente Lula. O que me disseram também é que em nenhum momento se cogitou não responder. Tem uma leitura de que foi o Departamento de Estado, que era uma nota que precisava ser respondida para traçar uma linha no chão, né, em relação até onde o governo dos Estados Unidos pode ir nessas declarações e nesses posicionamentos. Tanto o Itamaraty como o Palácio do Planalto, pelo que me relataram, entenderam que se trata de uma questão de soberania nacional e que, na nota, buscou-se deixar claro isso, de que se houver novamente algo nessa linha, e pelo relato que me fizeram, consideraram a nota dos Estados Unidos absurda, fake news, mentirosa, distorcendo uma realidade em relação ao sistema jurídico e policial e político brasileiro. E disseram que, eu até cheguei a escrever algo nessa linha, que daqui em diante vai se bater ou levou. Se tiver novamente algo nesse mesmo tom, nessa mesma ordem, vindas da Casa Branca ou de algum departamento diretamente ligado à Casa Branca, vai ter uma resposta nessa linha. Treta, né? Treta. Aí ele realmente escreveu, né? Governo decide adotar estilo, bateu, levou. O texto final foi acordado entre ambos, Mauro Vieira, Celso Amorim e chancelado por Lula. O que é que o Itamaraty temia? O que é que o Itamaraty temia, né? A área técnica do Itamaraty teme que o Celso Amorim solicite um protesto formal. Meu Deus, não deixa o Celso Amorim fazer isso. Aí lá vai o Celso Amorim, né? E fez. Tanto que você vê que o Rubens, ele, ex-embaixador, deve estar aposentado. Aí, o cara, eu conheço o Itamaraty. A área técnica do Itamaraty não faria isso. Ah, confusão. Aí, confusão pouca, né? Não cabe no Brasil.
O Mike Lee, ele até compartilhou o que aconteceu lá na thread, né, que a gente comentou. E aí ele pergunta, né, e aí? Aqui não é material, não? Falei Magnetisk, né, sei lá como se chama isso daí. Aquela lei lá que pode aplicar sanções. Guilherme Boulos, tá ali, né? Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro, contra crime contra a soberania nacional. O Bananinha Patriota está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abrindo o rabo para Trump. E fica por isso? Inadmissível? Nós vamos pra cima? Aí o Fato News pergunta, ué, se o Eduardo é o Bananinha, como você diz, então por que você tá com medo dele? Não é o Bananinha? É o Bananinha? Fritador de hambúrguer? Tá com medo por quê? Não banana? É um banana, pô. Ué, café com leite. Tá com medo? Cadê a valentia? Quando tem interferência da UCEI de Soros, né? Vocês não estavam preocupados com a soberania nacional. Pelo contrário, a esquerda tá vendo lá atrás. Ah, a hipocrisia dos nossos amigos de esquerda. Aí o Lula, como se fosse pouco, né? Você vê que o Lula tá igual nós. Tá em busca do próximo episódio da novela, né? Eu não sei, eu acho que é a novela das 8, essa daqui, né? Que é a novela do horário nobre. Tá todo mundo assim assistindo. Próximos capítulos, né? Nazaré Tedesco vai pra cima de Helena. Sempre tem uma Helena na novela da Globo, né? Em reunião do BRICS, Lula manda indireta a Trump e critica quem aposta no caos. Lula defendeu o multilateralismo e disse que negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para instabilidade e para conflitos. Aí a Flávia também compartilha essa, né? Após a ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamento do BRICS. Em discurso no bloco, o petista criticou o protecionismo e disse que a presença brasileira está comprometida com o assunto. Não é sendo contra a favor, não. Eu só acho que, sei lá, a forma como o Lula está fazendo política, eu acho que vai aumentar a confusão. Eu acho que o Lula tá colocando lenha na fogueira. Lula tá colocando lenha na fogueira. Saberemos em breve, né? Qualquer novidade. Aí, antes de falar do Lula, eu até falar pra você, eu não gosto dessa parada de deixar ninguém ansioso. Mas como eu fiquei ansioso também, então eu vou deixar vocês também ansiosos. Foi o seguinte. Ih, rapaz. Olha. A nota aqui podia até entrar no vídeo hoje, viu? Vou botar no vídeo de amanhã. Isso aqui vai pro Atlas. Deixa eu ver o nome da senhora. Isabel Mega. Isabel Mega, CNN. Publicada hoje, 3h30 da manhã. Itamaraty consultou o ministro antes de nota contra Estados Unidos. Subtítulo. Ministro foi ouvido sobre aspectos jurídicos e factuais para reagir ao governo Trump. Enfim, aí além disso daí, o Paulo Figueiredo, deixa eu ver se aparece aqui rápido aqui na minha timeline. Paulo Figueiredo postou o seguinte. Ele veio de tic-tac, a culpa não é minha. Ó. Cadê? Aqui, ó. Eu acabo de receber uma mensagem de alguém importante dizendo: mais algumas boas notícias vindo amanhã. Compartilharei com você assim que eu puder. Ou seja, não só vocês que sofrem de ansiedade. Eu acho que fizeram um tic-tac comigo. Fizeram com ele, ele fez comigo e eu tô falando com vocês agora, né? Se é pra sofrer, vamos sofrer juntos. Enfim. Aguardando o próximo episódio, né? Deixa eu ver se não aqui. No dia de ontem também, isso aqui eu acho bem curioso, porque o Jeff Bezos, ele também estava apoiando o Trump, né? Todas as empresas de tecnologia estavam apoiando. Isso já era uma movimentação meio que esperada. E eu acho que seria uma guinada até com a administração Biden, diante do conflito econômico, geopolítico que a gente está vendo aí no mundo. A Foreign Affairs tinha cantado essa bola em agosto. A gente comentou na época aquela matéria da Foreign Affairs e realmente aconteceu o embarque de todas as grandes empresas de Big Techs na era Trump. Todas. Apple, Microsoft, até o Bill. Até o amigo Bill Gates foi lá conversar com o Trump também. Todo mundo tá apoiando o cara.
Aí o Jeff Bezos, além da Amazon, ele também é dono do Washington Post, um jornal gigantesco, né? Um jornal muito famoso. E aqui ele está trazendo aqui um relato, né, do Novo Testamento, falando, ó, compartilhei esta nota com a equipe do Washington Post esta manhã. Aí a nota é a seguinte, ó, estou escrevendo para informá-lo sobre uma mudança que ocorrerá em nossas páginas de opinião. Vamos escrever todos os dias em apoio e defesa de 2 pilares, liberdades pessoais e livre mercado. Cobriremos outros tópicos também, é claro, mas pontos de vista opostos a esses pilares serão deixados para serem publicados por outros jornais. Se você está contra a liberdade, você não vai escrever no Washington Post. Tomamos um lado. Houve um tempo em que um jornal, especialmente um que fosse um monopólio local, poderia ter visto como um serviço. Leva à porta do leitor, todas as manhãs, uma sessão de opinião ampla que buscava cobrir todas as visões. Hoje, a internet faz esse trabalho. A gente tem um lado. Eu sou da América e pela América e tenho orgulho de ser assim. Nosso país não chegou aqui sendo típico. E uma grande parte do sucesso da América tem sido a liberdade no reino econômico e em todos os lugares. Em outros lugares. A liberdade é ética, minimiza a coerção e prática, impulsiona a criatividade, a invenção e a prosperidade. Ofereci ao David Shipley, que era o editor-chefe dele lá da parte de opinião, a quem admiro muito, a oportunidade de liderar esse novo capítulo. Sugeri a ele que se a resposta não fosse claro que sim, então teria que ser não. Após cuidadosa consideração, ele decidiu se afastar, ou seja, não vou mais trabalhar para você. Não topo trabalhar pela liberdade. Esta é uma mudança significativa, não será fácil e exigirá 100% de comprometimento e eu respeito a sua decisão. Estaremos procurando um novo editor de opinião para assumir esta nova direção. Estou confiante de que mercados livres e liberdades pessoais são corretos para a América. Também acredito que esses pontos de vista são mal atendidos no mercado atual de ideias e opinião de notícias. Estou animado para que juntos preenchamos esse vazio. Jeff. Se do lado de lá eles estão falando, ó, vamos dar aqui uma guinada, né? Liberdades pessoais, expressão, tudo mais, de mercado. E o Brasil, hein? Lembra lá da decisão judicial, né? Da liminar que foi negada, mas não é bem assim? Pois bem. O Metrópolis comenta, né? Veja aí a entregada decisão da juíza dos Estados Unidos sobre o caso, né, das empresas não são obrigadas a cumprir decisões do ministro. Segundo o despacho, a liminar pleiteada foi negada por não existir necessidade. Ela explicou todo o caso conforme, sei lá, pessoas da direita estavam relatando, diferente da Globo. Aí o Verdivaldo fala, compare o comportamento de uma jornalista competente com a propagandista descarada, né, do Superpoderosos /PT, chamada Daniela Lima da Globo. Aí depois ele fala, meu Deus, sinceramente, achei que era impossível ser um propagandista mais descarado do PT e do Judiciário do que o Brasil 247. Mas Daniela Lima mostrou que ela é capaz. Você vê que o Brasil está em uma direção oposta, né, a outros locais do mundo. O Brasil, com a Globo e com Lula, rema numa direção diferente. Mas vamos falar de painho, né? 7 horas da manhã de ontem, Quest, desaprovação a Lula ultrapassa 60% em São Paulo, Rio e Minas. A aprovação cai mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco. Pela primeira vez, desaprovação supera aprovação, mesmo onde Lula venceu as eleições em 2022, com Bahia e Pernambuco. Nunca antes na história desse país. Será que a Bahia vai se libertar do PT? Pesquisa Quest assusta aliados e auxiliares de Lula. Os resultados foram vistos por aliados de Lula, entre eles, lideranças do PT, como muito ruim. A avaliação é que o petista precisa dar um cavalo de pau no governo urgentemente. Para esses aliados, a Quest indica que Lula tem que investir em marcas novas e populares para tentar melhorar a popularidade do governo a tempo das eleições de 26. A pesquisa na avaliação dos auxiliares presidenciais também demonstra a necessidade urgente de Lula fazer mudanças na composição do governo. Na avaliação de integrantes do PT da Bahia, uma das alas mais influentes do partido, a pesquisa Quest foi assustadora e péssima pro painho. Que bom, né? Vamos celebrar.
Ó, pesquisa Quest, do Filipinho, e é a pesquisa mais petista do país, né? Ele, inclusive, aí que tem livro publicado com Thomas Trauman, ex-ministro, ex-porta-voz da Dilma. Também foi... Acho que ajudou, assessorou o Palocci em algum momento, ao Trauman. Enfim, escreveu um livro aí com o Filipinho e tá sempre batendo no ponto lá na Globo News. Tá ali, ó. Aprovação do governo Lula. Essa não é uma pesquisa nacional. Ele até vai explicar pro Capelli, que tava chorando. E tem uma lógica de porque ele só olhou 8 estados. Aí você vê ali, ó. São Paulo, desaprovação quase 70%, Minas 63%, Rio 64%, Bahia, zona ali, ó, 51 desaprova, só 47 aprova. Pernambuco, 50-49, mas tá acima. Enfim, Lula tá na pior em todos os locais que foram analisados. Embora o PIB tenha crescido 3,5%, segundo a FGV, em todos os 8 estados pesquisados, a percepção da população é que a economia piorou. A gente já comentou sobre isso. É aquela história dos indicadores econômicos que não dizem nada no final do dia. Dizem uma coisa, dizem, mas não dizem nada. Dizem tudo, mas não dizem nada. Porque assim, o PIB aumentou, tá? O que é que significa isso? Você pega, por exemplo, os bancos. Estão tendo lucros recordes. O lucro do banco aumenta assim, de forma absurda, porque você está falando da casa de bilhão. Na casa de bilhão. Só que o dia a dia do trabalhador aumentou? Não. Às vezes até diminuiu. Só que você pega alguns poucos campeões nacionais que cresceram tanto que o número final da economia é alto. Os campeões nacionais estando bem, o povo estando mal. Saldo é positivo, 3,5%. Mas e aí? Então, sabe, olhar o Brasil só por esses indicadores, o PIB, a gente até fez um dossiê sobre isso, né? De onde surge o PIB? De onde surge esse indicador? E tem uma história, acabou virando um dossiê histórico, né? A história, você vê que meio estranho de onde essa história vem. E você vê, todos os locais classificam assim, majoritariamente que piorou. E tem uns malucos aí que falou que ficou igual. Esses aí não devem morar no Brasil, né? Sei lá, não devia fazer supermercado, não deve fazer supermercado até hoje. A sensação de piora na economia pode ser explicada pela quase unanimidade na percepção de aumento no preço dos alimentos nos 8 estados pesquisados. Como ficaram os preços dos alimentos no último mês? Subiram. Aí tem ali 3, 4% que acha que ficaram iguais. E tem 1% de louco que acha que caiu, né? O povo é louco, viu? O preço do alimento caiu. A galera é louca. É o petista louco. É o petista louco. Além do fator econômico, que continua pesando negativamente na avaliação de Lula, também pesa a contrapercepção de que o país não caminha em direção certa. Essa é a percepção nos 8 estados pesquisados. E olha que aqui ainda é pior do que a desaprovação por Lula. Que você pega ali a Bahia, né? Tava 51,47. Agora tá 57,35. Pernambuco, 55,38. A situação por Lula realmente tá tenebrosa. Que bom. Aí, diante de dados tão bons para o Brasil, Ricardo Capelli começou a dar chilique. Perguntas sinceras ao Filipinho. Pesquisa em alguns estados apenas reproduz... Deve ser pesquisa em apenas alguns estados reproduz o cenário nacional? Acho que formulou a pergunta errada. 2. Se não, quem que escolheu estes estados? 3. Quem pagou a pesquisa? Não se trata de negacionismo, mas não tem ninguém bobo e não existe almoço grátis. Aí o Felipe fala assim, ô irmão, sou o maior defensor da transparência absoluta, agradeço pelas perguntas, mas vamos lá. Primeiro, pesquisas em alguns estados não reproduz o cenário nacional. Para isso, a gente tem a pesquisa bimestral, a última feita em janeiro, a próxima vai ser agora em março. Mas pesquisa em estados nos dá a possibilidade de aprofundar a análise territorial da disputa governo versus oposição. Dito isso, como é que escolheu os estados, né? Quem escolheu? Item 2. Eu escolhi esses estados por motivos estratégicos. Quais seriam eles, né? Primeiro, São Paulo, por ser a casa do Tarcísio e o maior colégio eleitoral. Entender disputa em São Paulo ajuda a compreender a arrancada da oposição e a resiliência de Lula em um lugar numericamente importante. Minas, por ser a casa do Zema, e o segundo maior colégio eleitoral, entender o estado do pêndulo
a mais importante do país, nos ajuda a ler de forma mais sensível para onde o vento assopra. Goiás é a casa do caiado e uma boa amostra do comportamento do Centro-Oeste. Ao compreender a dinâmica eleitoral, força, fraqueza do governo ali, a gente projeta o que pode estar acontecendo na região. Paraná, por ser a casa do ratinho e um estado bastante conservador nas últimas eleições, aqui o desafio é compreender a força do bolsonarismo versus a direita moderada. A direita civilizada. Como adoro essa direita. A partir da visão de um estado-chave para a construção dessa narrativa. O Rio Grande do Sul é a casa do Eduardo Leite, estado que tem se tornado mais conservador, apesar da história política do PT ali. A Bahia e Pernambuco nos ajudam a entender a cristalização do voto em Lula, mesmo diante da perda de popularidade. Aqui o objetivo é compreender se, mesmo com o governo perdendo força, Lula perde força junto. É o teste de fogo nos estados que podemos chamar de casa do Lula, ou seja, a pesquisa nos ajuda a compreender a sociologia eleitoral na política regional de forma muito mais interessante. É um recorte que me parece crucial para entender o cenário, inovando na forma de enxergar as disputas políticas a partir de cada desafiante. A Quest tem como missão enriquecer o debate público e tem como valor ser independente e apartidária. Super apartidária, errou assim vergonhosamente para ajudar o Lula, né? E vem errando para ajudar o Lula. Nossa, quem viveu 2022 viu, né? Super apartidária. Fazendo livro com Thomas Trauma, batendo ponto na Globo News. Super apartidária. Meu Deus. Para fazer isso, buscamos parceiros que topem patrocinar os nossos estudos sem interferir em nossa agenda de estudos. O parceiro das pesquisas que temos divulgado desde 2021 é a Genial Investimentos. Eles sempre estão abertamente vinculados ao estudo porque são eles que custeiam o nosso trabalho. Pois bem, tá lá, né? Aí, dá lá a explicação. Tu acredita se tu quiser. A Anitta trouxe outro pedaço da pesquisa que mostra, né? Lembra que eu sempre disse que o Rio Grande do Sul sobreviveu à tragédia por causa da ajuda do povo? Pois é. Vocês acham que meu povo considera que o governo Lula nos ajudou? A pergunta é: grau de atenção do governo Lula ao Estado. Rio Grande do Sul. 11% apenas acham que tem muita ajuda. 60% pouca, 27% nenhuma. Basicamente, 9 a cada 10 pessoas a Lula não ajuda em nada. Capaz de atrapalhar. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Aí tá lá, Eliane Cantanhede. Ligou o disjuntor. Tudo nessa pesquisa chama muita atenção. Para o governo é um resultado dramático. É mesmo, é? Não chega a ser uma total surpresa que a popularidade do Lula tenha despencado, porque isso já vem acontecendo, só que o tombo é maior que o previsto. Não é o Sidônio que vai fazer isso mudar, muito menos essa reforma ministerial. O governo do Lula estão sem armas para lutar essa batalha. Com certeza não vai ser o Sidônio que vai ajudar a mudar esse cenário, né, de derretimento. Com certeza não vai ser o Sidônio que vai fazer que o Lula pare de derreter, né? Parabéns, Sidônio. Orem pelo Sidônio, gente. O Sidônio vem operando milagres. Os petistas ficam nervosos com essa piada. Que não é piada no final do dia, né? É aquela piada que tem um fundo gigantesco de verdade. Esse aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir. Estão constatando o óbvio. O PT perdeu a base. O PT não ouviu Mano Brown, se descolou e tá perdido. Fico impressionado como é que o PT se descolou do sentimento das ruas, né? Passou 2 anos dizendo que o problema da economia era o Roberto Campos. Podia até ser, na visão do PT, não tem problema nenhum. Mas o problema não era o mercado, era o supermercado. Cansei várias vezes de dizer isso, que o papo na rua era preço de banana, era preço de azeite, era o preço de alimentos. Porque quando a Quest faz essa pergunta, você acha que a economia piorou, melhorou ou ficou regular? Você acredita que o eleitor vai dizer, peraí, deixa eu pegar a ata do Copom aqui,
Peraí, deixa eu pegar o PIB e a produção de soja no país e a expansão dos serviços. Cara, ele responde isso com base na caixa de supermercado, na caixa do supermercado. É disso que se trata. Economia é isso. A economia cresceu e o dinheiro encolheu no supermercado. E esse não é um fenômeno só brasileiro, mas tem que dar uma resposta. As pessoas elegem governos para dar respostas e não há respostas. Não há respostas. A primeira reunião entre o governo e donos de supermercado, de atacados, de atacarejos, foi em novembro. Nós estamos em fevereiro. Não é nem a solução, porque realmente o governo não vai conseguir plantar milho para alimentar a galinha para diminuir o preço do ovo. O governo não dá para interferir na produção do azeite que é na Espanha ou na quebra da safra do café. Pode não dar solução, mas tem que dar satisfação, né? Qual é a satisfação que é dada para essa crise de alimentos? No caixa do supermercado, a culpa é do Lula. E para mim isso explica, se não explica integralmente, há outros fatores, como a Júlia sempre ressalta, mas esse quadro aí, todo vermelho, diz muito dessa queda de popularidade. Nunca foi o mercado, aliás, pode até ser o mercado, mas o problema está no supermercado. E o PT só falava de mercado. Cadê o Roberto Campos? Que foi a tecla única durante 2 anos. Cadê o Roberto Campos? Roberto Campos está encarecendo o preço do ovo, está encarecendo o preço do azeite. Então o PT só olhou para um lado e esqueceu do sentimento das ruas. Lula. Painho. Tu se perdeu na curva, né, papai? Ah, Lula. Ah, Lula. Já tem outro aqui na sequência. Esse aqui é o melhor de todos. O desespero de Daniela Lima relatando um fenômeno nunca antes visto na história desse país. Ao invés do Centrão aumentar a fatura e começar a cobrar mais caro por apoio, a turma não tá querendo cargo, a turma não tá querendo se associar ao desgoverno. E assim, falou que podemos até fazer algum tipo assim de amizade, mas o Lula tem 45 dias pra resolver tudo. Eu não acho que a turma vai esperar 45 dias, não, viu? Eu acho que a coisa tá de mó pior. Mas vamos ver. Esse aqui é impagável. Esse vídeo da Daniela Lima é impagável. Quest, gente, divulgada hoje, somada ao Datafolha, divulgado dias atrás, conseguiu produzir um efeito que eu julgaria quase inédito na nossa história. Tirar o apetite do Centrão por cargos. É isso mesmo. A avaliação, inclusive, de aliados é que Lula está perdendo o timing para produzir a reforma, ou uma reforma ministerial, alguma reforma ministerial propriamente dita, uma troca de grande monta dentro do governo. Por quê? Porque agora o governo está pressionado pelas pesquisas, pressionado por uma série de elementos ligados ao custo de vida. E para o Centrão está vendo que a oposição ganhar discurso dizendo, olha, está cada vez mais claro que talvez o Lula não seja candidato, ele não vai disputar 2026 se tiver risco de perder. O governo não está bem das pernas, vocês deviam, já que estamos divididos, promover um desembarque. Que partidos são esses? PP, Republicanos, União Brasil. Nesses partidos nunca teve unidade em torno do governo Lula. Há quem apoie e há quem faça oposição. E essa ala que faz oposição começou a dizer, gente, vocês vão ficar aí tomando pau, um governo que não está produzindo resultado nem para o Lula, que está perdendo capital político, um cara que era ali visto como um colosso. Imagina para vocês que vão disputar em 2026, vai ter o resultado? Essas conversas começaram a acontecer aqui muito claramente em Brasília. Não só a boca miúda, está havendo jantares, está havendo discussões. Presidentes de partido estão dizendo, a gente vai deflagrar esse movimento, é um movimento difícil, num momento difícil para o país. Para se ter uma ideia, tem dirigente de partido de oposição dizendo, cara, eu não tô afim de apertar o botão dessa bomba. Mas o fato é, a capacidade de reação do governo está à prova e está sendo minada pelos resultados. Para fechar aqui e jogar direto para Camila, tem mais informação, a gente vai batendo durante a análise. 45 dias é o que acham que o governo tem para poder mostrar alguma reação. Como? A gente trouxe ontem a informação. A SECOM está planejando anúncios semanais de grande monta e botar o Lula na rua. Vai ser suficiente?
Vai ser suficiente. Acho que não, viu? Cara, eu fico pensando nas reuniões, os caras assim falam, bicho, o que que a gente faz aí? O que é que a gente faz? Tem lá aquele maldito do Bolsonaro. Aquele maldito do Bolsonaro. Que vai estar no segundo turno a qualquer jeito. Não tem a direita permitida com Bolsonaro. O que é que a gente faz? Os caras estão nessa. Porque, gente... Vamos trazer aqui uma coisa que aconteceu. Lembra do episódio do boné? O Brasil para os brasileiros, algo assim? O que é que aconteceu quando o Lula tentou emplacar aquela campanha do boné? Ele foi criticado pela esquerda. Falando que era campanha, pronto, basicamente a volta dos militares, né? Brasil ama eu deixo, uma frase fascista. O Lula apanhou dentro de sua própria base. Você acha que o Lula começar a enfraquecer? Se os caras apertar o botão crise, pá, apertou. Tu acha que os louros, né, do desgaste do Lula vai cair na mão de quem? Na mão do Centrão ou na mão de Bolsonaro? Vamos botar assim o caso máximo. Lula cai de verdade. Impeachment ou renuncia. Quem que vai receber os louros por essa movimentação? Tu acha que vai ser o Centrão que vai conseguir? Não, nós salvamos o Brasil. Tu acha que vai ser o Centrão? Mesmo com todo o apoio da... Tu acha que a percepção da população brasileira vai cair na mão do Centrão? Então, assim, a cabeça dos caras é o seguinte, cara, o que é que a gente faz? Se a gente apertar o botão pra implodir o governo, é capaz de fortalecer o maldito do Bolsonaro. O que é que a gente faz? Ficar no governo é loucura, porque vai ser um desgaste pra gente. Derrubar o governo é fortalecer Bolsonaro. O que é que a gente faz? Tá bom, tá sensacional. Nossa, o Novo Testamento trouxe realmente um período de provações, né? Muitas novidades, tá muito engraçado. Esse ano de 2025 ele começou muito diferente. Isso daqui não tem nenhuma relação com os Estados Unidos, com nada. Aqui é mérito puramente do Lula. Desculpa, corrigi. Mérito Sidônio. Parabéns, Sidônio. E aí, o que é que vai fazer nesse cenário? O que é que vai fazer nesse cenário? O que será feito? Vai dar ruim. Vamos até pontuar um negócio. Pensa o seguinte. Os isentões. Ah, nem Lula nem Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Tu acha? E na hora que alguém da esquerda... Assim, ó, se a direita permitida quiser colar com, sei lá, o centrão, ou até parte da esquerda, né, a esquerda liberal, inteligente, que o Luiz Felipe Dávila prega tanto lá do Novo, tipo Tabata Amaral. Tu acha que esse movimento ele ganha mais força ou perde força? Tu acha que ele vai ser encarado como uma recriação do Teatro das Tesouras ou um movimento dos brasileiros de bem que estão tentando furar a polarização? Vai terminar com 3% nas urnas. E quem aderir a esse movimento vai derreter nas urnas. Vai derreter e derreter feio. Realmente, tá numa situação que tá difícil. Tá numa situação que tá difícil pro sistema se perpetuar. Foram abraçar o Lula, botar o Lula em campo e agora não sabe o que fazer com o Lula. Ainda temos a companheira Janja, que tá só fazendo gol de placa atrás de gol de placa. Aí sobre a reforma ministerial, o Otávio Guedes tá puto da vida, né? É uma dança de cadeiras do PT. Não é reforma ministerial. São figuras carimbadas, figuras do PT que já participaram de outros governos. É mais do mesmo, não é uma reforma. É aquela pintura que você faz na casa. E ele tá certo. Gleisi Hoffmann vai mudar alguma coisa? Padilha vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Nada, zero. O tom da imprensa, os editoriais, inclusive do Estadão hoje, Folha de São Paulo, todos estão tratorando Lula. Quem mais tá pegando leve com Lula ainda é a Globo. Mas já tá saindo várias críticas, como vocês estão vendo aí. Vocês querem trazer as críticas da Globo. Assim, tá sensacional o que tá acontecendo. Lula descumpre promessa, prioriza homens e abre espaço menor para mulheres. Matéria do UOL. A turma da lacração, os wokes. Cara, tá numa situação que eu realmente me pergunto, o que é que Lula pode fazer para conseguir, pelo menos, estancar a queda? Pisar no freio, para pelo menos parar de cair. O recado de Lula para ministros após a demissão de Nízia. Qual é o recado? Ele teve coisa reservada, falou que o ministro da Saúde tem que mudar. A ordem agora é que a pasta seja conduzida de forma mais política
E entre o mais rápido possível na disputa por uma marca de governo. Já entendeu, né? Mais político, ou seja, trabalhar para conseguir voto. A escolha mais difícil para Lula, porém ainda está por vir e será fundamental para a construção de alianças para 2026. Apesar da acentuada queda de popularidade, Lula quer que o novo articulador político do governo comece a discutir desde já a montagem dos palanques nos estados para a campanha no ano que vem. Tá com cara que a galera vai sugar o governo até o talo e vai pular do barco e falar que somos independentes. Somos candidaturas independentes, nem Lula nem Bolsonaro. Tá pintando esse cenário. Aí sabe que a gente falou de saúde, né? Além de Nízia, 12 ministros de Lula não tomaram o que tinha que tomar. Cadê, rapaz? Cadê os nossos negacionistazinhos, hein? Nem o Geraldo Alckmin, que é médico, tá com tudo em dia. Com a carteirinha em dia. É muita hipocrisia, viu? Mas vamos lá. Advogado pró-PT quer programa pé na bunda para ministros que não defendem o governo Lula. Tem como dar certo? Não tem. Marco Aurélio Carvalho do Prerrogativas. Não dá para fazer uma defesa protocolar restrita à própria pasta, aos interesses imediatos ou de um grupo político. Os ministros precisam sair dos seus cercadinhos. É inadmissível que um governo com tantas entregas não tenha uma avaliação compatível. Não tem entrega nenhuma. Uma porcaria. E eu achava que era só Bolsonaro que sofria com isso, né? Mas acho que no Lula porque não tem o que entregar. Aí, tem duas perguntas que foram feitas. Um ala do PT defende uma guinada à esquerda, na segunda metade do mandato. É o melhor caminho? A saída não tá por aí. Lula não tem como se conciliar mais com sua base. Porque essa aí não é só ala do PT. Isso é uma demanda da militância. Lula vem apoiando da militância dia após dia. E o cara tá falando, não vai, a gente não vai guinar a esquerda, a gente vai guinar nas políticas neoliberais do mercado, imperialistas. Tem que falar assim, gente, que é pra incomodar os petistas. Lula não abre mão dos princípios, propósitos que marcam a esquerda no Brasil, né? Todas as políticas têm essa marca, mas precisamos ampliar ainda mais nosso arco de alianças para dialogar com setores médios da população e recuperar a confiança de outros. Temos agora uma oportunidade primorosa, formar uma aliança com o setor produtivo para criar barreiras de contenção a essas políticas do Trump. A melhor saída para a própria elite brasileira é reeleger o Lula. É isso aí. Tem espaço para ampliar mais que em 2022? Há um esforço em setores da sociedade civil e do mercado para criar alternativas dentro da chamada direita civilizada. Isso é uma falsa verdade. A direita civilizada está no governo Lula. Não há alternativas democráticas viáveis fora do arco de alianças que ele formou para governar o país. E a gente explora mal isso. E aí agora meteu o dedo na cara do Kassab. Olha, ó. O PSD precisa ser mais caro. Mas claro, tem deixado o pé nas duas canoas. Kassab foi bastante infeliz em algumas críticas ao Haddad e ao próprio Lula. Ou você tá com a gente, ou não tá. Tem que assumir o risco e as consequências. Eita, vai meter o Kassab na cadeia? Hashtag Kassab na cadeia, sem anistia. Pronto. Você acha que esse comportamento belicoso do PT, o que é que tá por trás disso? Botando pro Marco Aurélio Carvalho, cara, vai partir pra perseguição mesmo. Jurídica, nossa. Você, viu? Tá criando um clima muito gostoso. Aí, faltou um negócio aqui, ó. Pra vocês entenderem por que não tem como dar certo. Não tem. Veja primeiro essa postagem aqui, depois a gente vê outra. Era pra estar na sequência, ficou fora de ordem. A jornalista pergunta, pô, tem umas aulas da esquerda falando, pô, o Lula devia dar uma guinada pra esquerda. Por quê? Porque a militância não aguenta mais. O Elie Jabbouk, não, cara bobo. Ele fez um texto ontem, né? Ali no Twitter dele, falando o seguinte, ó. Lá atrás, Bolsonaro escolheu o campo da atuação. E a esquerda cabia sempre aceitar. Aceitou debater no campo da pauta de costumes. Perdemos. Agora temos a chance de entregar a eles o campo de batalha e jogamos a isca da questão democrática. As pesquisas de opinião vou deixando claro que perderemos se insistirmos nisso. Ó, investir nessa parada de papo de democracia e costume vai dar ruim pra esquerda. Vai dar ruim pra esquerda.
Por outro lado, surge o fenômeno D-Link, e logo setores da esquerda liberal se apegam a ele como um bote salva-vidas. Foi assim com Podemos na Espanha, com Boric no Chile. 2 fracassos regados a muito dinheiro de Soros, assim como muita gente no Brasil e deveria assumir essa condição de financiado por um cara que toca o terror internacionalmente. O Elia Jabbour não quer compor com a turma do Soros, não. O governo, o Soros manda no governo Lula, né? Só olhar os ministérios, só olhar Marina Silva, Nelly Franco, Silvio Almeida, diversas pessoas que estão lá em secretarias, né? Como, sei lá, o João Brant, na questão digital. A questão é que a centralidade da questão democrática, a pauta de costumes, a esquerda alemã e o próprio Soros não vão responder às nossas demandas por poder político. No centro do sistema, a esquerda tem poucas opções estratégicas na medida em que negam o leninismo, são basicamente anticomuna e vacilam em relação à Palestina. A eles, não existe questão nacional. Nosso único e possível campo de batalha é a centralidade da questão nacional, que deve se resumir a uma narrativa que estampe na testa de Bolsonaro a peste de entreguista da pior espécie. O homem que queria negociar com os Estados Unidos a exploração da Amazônia apoia loucamente o MAGA. Não vejo nenhum deslumbrado com a esquerda europeia pautar o debate contra a extrema-direita no campo da defesa da nação. E como não defender os interesses nacionais, nos trouxe a esse caos. Ou seja, como abraçar a agenda globalista colocou o mundo no caos. A esquerda europeia não faz isso? Não tem. Esse é o movimento. Só que ele está na direita. O Elia Jabbour é um impossível. A esquerda na periferia do sistema tem a alternativa de combinar o que chamam de pós-identitárias como parte de um projeto mais amplo de emancipação nacional. Não é viver pela agenda woke, é tentar encaixar a agenda woke num projeto maior. Colocar a defesa do país e de seu futuro como uma ferramenta contra a extrema-direita antinacional é a chave para sairmos da defensiva. Construir e elaborar isso é tarefa aos cientistas da semiótica. Por ora, precisamos de clareza, não de imitar europeus regados por dinheiro dos Soros. Gente, vocês acham que tem alguma chance da esquerda conseguir tirar da mão da direita a luta pela soberania nacional? A luta, né, pela pátria? O patriotismo? Vocês acham que tem alguma condição? Olha o que acabou de acontecer com a questão do boné. Olha o que acabou de acontecer com a questão do boné. Você acha que um comentário desse aqui do Elia Jabbour tem nome e sobrenome? Tem. Luiz Inácio Lula da Silva. Esse comentário aqui não é sobre Lula. Não é sobre Lula. Ele já está olhando o pós-Lula. A queda do Lula representa uma destruição da esquerda. Ela já vem sendo destruída. Olhe o que se tornou o PSB. Alckmin, Tabata, João Campos. Não é a turma do Soros. Não é a turma não é o caminho do Elias. Olha o PDT, virou puxadinho do PT. Olha o PSOL, é o PSOL mais Jorge Soros das ideias que existe. Essa esquerda antiga, né, ali que tá falando a alas do PT, acabou. A única chance dos caras é romper publicamente com Lula e abraçar uma agenda que hoje tá na mão da direita. Como é que eles vão recuperar? Você vê que isso aqui não é um fato isolado. Ó, olha aqui agora. Não é fato isolado. Não preciso desta porcaria. Não vou enfrentar sozinho rebarba da BIM paralela, ex-militares corruptos servindo a estrangeiros. Anitta Blian, ele tá falando a BIM paralela, ele tá meio que me citando. Acredite se quiser. Quando ele fala ex-militares corruptos serviço a estrangeiros, ele tá xingando o Farinazo, que parte da direita não suporta o Farinazo por ser de esquerda. Governo frouxo e omisso com a erosão de sua base. Aí o cara diz, entendo, cansa ver que existem elementos que se dizem de esquerda, mas que vivem de ataques gratuitos ou de puxar o saco de Trump, Putin, qualquer outro canalha. Essa turma parece sonhar com a volta do bolsonarismo. Desde 2023, vivem de sabotagem de mentiras. Canalhas como Jones Manuel, Ruizão, entre outras, servem apenas para dividir, chegar ao cúmulo de dizer que Trump era anti-imperialista, ou seja, anti-globalista. Ganharam muito dinheiro para isso. Enquanto isso, quem defende prudência é chamado de vendido. Aí vamos falar do Copeiro Ruizão. O Copeiro Ruizão foi lá no Roda Solta. Há muitos na direita que estão mais dispostos a discutir questões importantes do que setores da esquerda. Como é que tu acha que uma postagem como essa gira dentro da esquerda?
Porque, querendo ou não, o PSOL tem um lugar de fala ali na esquerda. É um partido aí que se posicionou diversas vezes. Posições que todo mundo fala, meu Deus do céu, né? Tem umas coisas assim que é indefensável. Indefensável pra mim. A questão lá do Grupo H mesmo, que tá acontecendo lá na questão ali, não dá. Não dá. Aí o Rizal é muito louco das ideias. Mas uma postagem dessa, os caras não sabem o que fazer e aí o cara tá validando. Cara, é a direita hoje que tá falando isso. Não tem como mais o Lula reconquistar essa base. O Lula tá no ponto, gente, assim, não tem como ele agradar a todos. Não tem como ele agradar ao mercado, ao centrão e agradar o PT ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Não tem como ele equacionar as forças que, em tese, votariam nele de bom grado e fariam companhia para ele de bom grado. Não se pode considerar a direita brasileira hoje como um bloco monolítico. A direita é muito heterogênea. Muita gente da direita é sensível a vários argumentos que apresentamos. Muitos concordam com nossas posições anti-imperialistas e globalistas. Muito mais do que setores da esquerda. Eu vejo que há muita gente na direita disposta a refletir sobre os problemas que colocamos. Imagina o cara de esquerda vendo isso e fala, pô, mas peraí. Quer dizer, então, que tem bolsonarista que não é maluco? Tem bolsonarista que não é maluco? É sério. Eu achava que todo bolsonarista é extrema-direita e tudo mais. O cara para assim, pensa, né? Fala, rapaz, deixa eu ver o que esses bolsonaristas estão falando. Aí daqui a pouco o cara vai, clica no canal aí qualquer, clica no canal da Bárbara, aí começa a ver, né? Bárbara põe lá uns prints, ele fala assim, não sabe. Mas ela tá botando aqui a notícia da imprensa, né? Daqui a pouco o cara virou de direita. Caiu na rede. Mordeu a isca. E o anzol pegou e vai fazer o quê? O momento é bom. Com todos os problemas, o momento é bom. E aí, sei lá, talvez vocês entendam, né? Porque eu falei, gente, aproveitar mesmo esse ano para tentar falar com a máxima quantidade de pessoas de fora da nossa bolha. Eu não acho que postagens como o Dani Tablian, eu não acho que, assim, são aleatórias. São coisas que ele vai fazendo, ele vai em lugar, vai em outro, vai quebrando resistências, vai apontando sobre alguns assuntos que você sabe que vai repercutir fora da bolha. E aí você tá vendo o Lula vendo sua base erodir, devagarinho. Se a gente precisar mudar uma vírgula, se a gente precisar mudar o nosso discurso, é só adaptar, cara. Não precisa falar, então, vou parar de usar globalismo, vou usar imperialismo. Vamos lá, de boa. Não tem esse problema. Como é que você vai me entender? É assim? Tá bom. Vou do jeitinho que você me entende. E a gente vai indo lá, vai mostrando que o bolsonarismo não é esse bichão de 7 cabeças, esse bicho papão de 7 cabeças. Não. Gente boa, velho. Estamos aqui pra salvar o Brasil. É um movimento patriótico. A coisa tá indo, né? E tá incomodando. Eu sei que eu vou mandar pra vocês os vídeos que eu dei play. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde estamos registrando tudo isso aqui, né? Nada passará em branco. Sei que, assim como vocês, estou em busca do próximo capítulo amanhã. Nazaré Tedesco versus Helena. O que será que vai acontecer nessa nova novela de Manuel Carlos? Tá rendendo. Eu duvido. Todo mundo vendo que não vai parar por aqui, né? Observar os próximos movimentos. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.